Tem mais de 10 anos, sei lá, uns 15 ou ainda mais, que a gente se mudou pra cá. Eu sou de Sorocaba, nasci lá, minha família inteira é de lá. E aí, anos atrás, a minha mãe ouviu de alguém, não sei quem que falou isso pra ela, que o estudo em Presidente Prudente era algo bom. Ela ficou interessada, chegou a pesquisar um pouco pra cidade e decidiu vir pra cá pra poder conhecer. Então ela veio, ficou 1 ou 2 dias aqui, não me recordo, gostou da cidade, se planejou durante 1 ano pra gente poder conseguir se mudar e se mudou ela, eu e as minhas irmãs pra cá. O que ela imaginou lá quando ela tomou essa decisão foi fundamental para o seu futuro, porque de fato você acabou entrando na graduação aqui na Unesp, na FCT de Prudente, né? Isso mesmo, que aqui em Prudente tem várias universidades, né? Tem a Unesp, a Toledo, a Unesp, tem outros também. E aí, dentre essas, a que eu tive a oportunidade de estar fazendo a faculdade seria a Unesp, sim. Bom, na minha família, eu sou a primeira a me formar, eu sou a primeira mestra, sou a primeira futura doutora também. Mas desde quando a gente era criança, minha mãe deixou muito claro pra gente que se a gente quisesse ter uma vida diferente, seria através do estudo. Então, tanto pra mim quanto pra minhas irmãs, a gente sempre teve isso bem claro. Se a gente queria ter uma vida diferente do que a gente tinha que estudar. E, de fato, as oportunidades que eu tive e que eu estou tendo dentro da pós-graduação são bem diferentes, até mesmo tendo a graduação em si. E como que você escolheu aí pela engenharia cartográfica de agrimensura? Como que foi essa escolha? Quando eu estava no ensino médio, teve uma feira de ciências ou feira de profissões, um desses 2 títulos, no núcleo da Unesp mesmo, sem ser nesse que a gente está, tem um outro núcleo próximo daqui. E aí tinha o pessoal da EGCART, e eles estavam mostrando alguns equipamentos, estavam comentando um pouco do curso, e aí falaram que tinha aqui na Unesp de Engenharia Cartográfica, explicaram um pouco sobre o que seria o curso, eu fiquei bem interessada, e no mesmo ano eu estava fazendo um cursinho no Arruda Melo, eu fiz esse cursinho durante alguns meses também, e parte do pessoal que dava aula lá também era aluno daqui. Então eu acabei conhecendo mais um pouco sobre o curso, porque tinham alunos da própria Unesp que davam aula lá, e também por conta dessa feira de profissões. Quando eu estava fazendo a graduação em si, eu tinha bolsa de iniciação científica com o próprio Tomazelli, que é o meu atual orientador. Ele foi tanto meu orientador no mestrado, quanto no doutorado também. Uhum. E eu já comecei a ter um pouquinho ali de noção da parte da pesquisa, justamente por conta da iniciação científica em si. Foram, acho que 4 anos. Então, na minha cabeça, como você comentou, foi algo mais natural eu ver que eu teria o interesse, um pouco mais de interesse, de estar estudando um pouco mais a fundo algumas das disciplinas que eu vi na própria graduação em si. Porque quando a gente está na graduação, a gente vê algo bem mais geral. E se você quer algo mais específico, aprofundar ali num tema específico, você tem que fazer uma pós-graduação em si. Aqui, como a gente já tem a oportunidade de fazer o caminho completo, então eu só me inscrevi no programa, conversei com o meu orientador, demonstrei interesse, ele falou que estaria me orientando sim, e foi isso. Como que foi ali escolher um objeto de pesquisa, algo que interessava você, que também, não sei se o orientador também me direcionou, né, tendo em vista até que você trabalhou com agricultura digital e o projeto temático também já vai nessa linha, né, o ARPIA desde 2023 aí, financiado pela FAPESP. Então, me explica um pouquinho isso, a escolha do objeto de pesquisa que você e seu orientador fizeram. Ok. Quando eu estava na graduação em si, a própria iniciação científica já era meio que algo mais direcionado. Então, teve momentos que eu trabalhei mais com dados laser, teve momentos que eu trabalhei mais com a parte de processamento, também vi a parte de mais matemática também. E dentre essas, o meu orientador viu que eu gostava mais da parte que eu estou mexendo agora, que pega um pouco de assessoramento remoto, um pouco de fotogrametria, dá uma mesclada nos dois. E casou de que a gente estava tendo ali a oportunidade de fazer parte do projeto temático. Com tudo isso, juntando tudo isso, já tinha um projeto ali mais direcionado. E dentre as pessoas que demonstraram interesse para estar fazendo o mestrado em si, fui eu, e aí eu aproveitei a oportunidade, basicamente. Perfeito. O que você
pesquisou no seu mestrado? No mestrado, a gente trabalhou com o uso de imagens aéreas, adquiridas ali utilizando um drone. A gente costuma chamar com outro nome mais bonitinho, que seria veículos aéreos remotamente pilotados, basicamente um VARP. E foi acoplada uma câmera pequena, uma câmera leve, que seria a GoPro. Ela é uma câmera bem acessível. Então, comparado às outras câmeras que a gente tem utilizadas para esse mesmo tipo de aplicação e outras também, é uma câmera mais barata, uma câmera mais acessível, e o agricultor ele tem a oportunidade ali de estar comprando e fazendo uso dela com um drone também mais simples. Então, a gente utilizou essas imagens basicamente para poder estimar alguns parâmetros ali do capim, como a quantidade e também a porcentagem ali de nitrogênio. Tradicionalmente, a gente tem que esses mesmos parâmetros, né, a quantidade do próprio capim ali em quilogramas por hectare, e até mesmo a quantidade de nitrogênio, ela já é feita, só que é de maneira mais custosa, né, mais manual. Então, tradicionalmente, se é mandado uma equipe para campo, essas pessoas elas vão e coletam ali uma porcentagem do capim, elas fazem a medição da altura, secam também a quantidade de capim que foi retirada, estocam uma parte, leva para o laboratório, faz uma análise ali, e também é calculada ali a medida seca, a medida fresca do capim, dentre outras métricas. Só que isso acaba sendo mais custoso, porque uma fazenda que seria maior, né, ali uma fazenda grande, você vai ter um custo maior, tanto com a equipe que você vai ter que treinar, seria um número maior de pessoas, você vai ter também um número maior de amostras, um número maior de coletas que você vai estar fazendo para poder conseguir cobrir toda a fazenda em si. Também tem o custo laboratorial, que não é algo nada barato, você tem um valor bem alto ali por amostra em si. E você também tem a questão do custo com o próprio treinamento das pessoas que vão para campo, porque essas medidas, né, elas têm que ser feitas de uma maneira padronizada. Então, quando você faz a estimativa desses valores utilizando imagens, isso fica bem mais acessível para o próprio produtor ali, para o próprio agricultor. É algo que também pode ser mais confiável, que a gente viu no mestrado que isso é possível de ser feito ali com uma qualidade que fica bem próxima das medidas que são feitas em campo. Para esse trabalho a gente teve basicamente a ideia de utilizar uma câmera mais acessível, né, que seria uma câmera RGB, que enxerga ali no espectro visível igual a gente, e a gente conseguiu obter um resultado ali para a quantidade de capim em quilogramas por hectare, um resultado que se aproxima ali dos valores que se tem obtidos a partir das medidas manuais feitas em campo. Mas a gente conseguiu ver ali também, em outros trabalhos também foi comentado disso, de que para a gente obter ali a estimativa da quantidade de nitrogênio, seria interessante utilizar uma outra câmera, como uma câmera multiespectral ou uma hiperespectral, que utiliza que enxerga um pouco além do espectro visível, né? Enxerga ali comprimentos de onda como o infravermelho próximo, a borda do vermelho, entre outros comprimentos de onda também. Você usou a inteligência artificial para chegar aos resultados? Como que foi isso? Como que você, né, você treinou inteligência artificial, aprendizado de máquina? Como que foi? Okay. Para que a gente conseguisse estimar esses valores de quantidade de capim mesmo e a quantidade de nitrogênio, foi utilizado um algoritmo de aprendizado de máquina, que é muito conhecido, ele é muito difundido para várias áreas, para várias aplicações, que é o Random Forest. A partir das imagens, né, que a gente tinha de 2 datas ali, foi calculado alguns índices espectrais, que basicamente são algumas equações matemáticas que você calcula ali utilizando as próprias bandas que a gente tem. No caso, o RGB, a gente consegue fazer isso com outras bandas de outros comprimentos de onda também, mas nesse caso foi mais RGB. Foi utilizado esses valores de índices espectrais, também foi utilizado informações de
a altura, que também foram adquiridas a partir do processamento fotogramétrico das próprias imagens que foram adquiridas ali no voo. Então, todas as informações que eu utilizei foram realmente obtidas ali a partir das imagens em si. E a gente utilizou esses dados para poder estar ali utilizando esses dados como valores de entrada no algoritmo. Foi calculado, foi treinado ali um modelozinho e também feita a validação desses resultados utilizando ali o Random Forest. E você então segue, defende seu mestrado, segue para o doutorado. O mesmo orientador, ainda dentro do projeto temático, mas você, com o que você trabalha a partir do mestrado? Né? Qual a sua pesquisa muda? Você continua na mesma área? Como que funcionou isso aí? No doutorado, a gente mudou um pouquinho ali o foco da aplicação, a qual estava sendo trabalhada, só que ainda continua utilizando ali meio que as mesmas técnicas que a gente tem ali em sensoriamento remoto. Então, antes eu estava trabalhando com capim, agora eu estou trabalhando para tentar ver a fertilidade do solo a partir das imagens e também a partir de dados espectrais adquiridos com um equipamento chamado espectroradiômetro. Com o espectroradiômetro a gente consegue obter ali as assinaturas espectrais de qualquer alvo que a gente queira analisar, seja de uma camiseta, do solo que eu estou trabalhando, de uma placa de MDF, de absolutamente tudo. Isso porque todo alvo na superfície terrestre, ele reflete ali uma quantidade de energia. Parte dessa energia ela é refletida, uma parte ela é absorvida, uma parte também é transmitida pelo próprio alvo. E nesse caso a gente trabalha com a energia que é refletida em direção ao nosso sensor, nesse caso o espectroradiômetro e também as imagens. Então aqui a gente está numa sala escura, ela é toda pintada de preto, inclusive o chão a gente tem alguns EVAs pretos e a gente fecha a porta, literalmente esse ambiente fica todo escuro e só tem um ponto de luz que seria representado aqui por essa lâmpada. A gente precisa desse ambiente que seja mais controlada, que também não tenha ali a incidência de luz de fora, né? Não só do sol, mas como a gente está dentro de um laboratório, das outras lâmpadas que estão acesas também aqui nesse mesmo ambiente. Então, toda vez que a gente vai fazer medida dentro de laboratório, tem que ser um ambiente um pouco mais controlado. Aqui a gente tem um espectroradiômetro disponível pela faculdade, que também vem em conjunto juntamente com essa lâmpada e outros acessórios que são utilizados juntamente com esse equipamento. Então, ele basicamente capta a quantidade de luz, de energia que vai estar chegando do objeto até ao ocular do sensor, e com isso a gente consegue analisar ali, vai estar girando a assinatura espectral de cada um desses alvos, seja que do pouquinho de terra que eu coloquei, ou essa folha mais seca, e essa folha está um pouquinho mais saudável, ela está um pouco mais verde, ele capta a energia de cada um deles e a gente consegue ter ali registrado a assinatura espectral de cada um. Essa assinatura espectral, né, é basicamente uma curva da energia de cada um desses alvos em diferentes comprimentos de onda. Isso nos ajuda a identificar diferentes características físicas, bioquímicas também, que permite a gente identificar qual tipo de material a gente está trabalhando. Ou até mesmo se tem aqui algum tipo de matéria orgânica ou componente químico, ou até mesmo no solo. Então, o espectroradiômetro, ele dá para você a assinatura do objeto, do alvo que você está analisando, e a partir dele a gente consegue identificar diferentes regiões do comprimento de onda em que, para o material que eu vou estar vendo, vai ser mais relevante, vai ser mais significante eu ter um sensor com uma câmera que faz a aquisição de imagens justamente naquele comprimento de onda. Então, o espectroradiômetro ele serve como se fosse um apoio para a gente conseguir escolher o tipo de sensor que a gente vai estar trabalhando e até mesmo ver as regiões do espectro que vão fornecer um resultado melhor para os meus dados, né? Porque a ideia é trabalhar com imagens, então a gente utiliza isso daqui primeiro para ter uma noção de quais regiões do espectro seria melhor. A gente traz isso para as imagens, tentando escolher um sensor apropriado
Posteriormente, a gente tenta fazer uns cálculos ali utilizando alguns índices espectrais, entre outras métricas também, e a gente tenta combinar as imagens. Vai também estar sendo combinado algumas outras informações adquiridas em laboratório, como quantidade de ferro, potássio, pH do solo, entre outras informações. A gente tenta combinar todas elas ali e gera um índice de qualidade do solo que permite a gente estar fazendo ali a inferência da fertilidade do solo em si. A partir desses dados de assinatura espectral e também das imagens, a gente não consegue obter diretamente o valor de fertilidade ou, como eu mencionei anteriormente no mestrado, a gente não consegue obter diretamente o valor daquilo que a gente quer estimar, como o nitrogênio ou a quantidade de capim. A gente sempre tem que aplicar algum tipo de modelo matemático para conseguir, de maneira meio que indireta e utilizando também inteligência artificial ou aprendizado de máquina, fazer a estimação desses valores comparado às medidas que a gente tem de campo em si. No doutorado a gente ainda está trabalhando ainda com o que vai ser feito. Eu comentei dos dados do espectroradiômetro, mas a gente espera conseguir fazer, para conseguir ver ali a fertilidade do solo, utilizando as imagens em si, novamente com a mesma ideia, né? Conseguir fazer isso utilizando sensores mais acessíveis, que estejam mais disponíveis no mercado ali, a ponto de que um agricultor ou uma usina consiga comprar ali e também reproduzir também os mesmos resultados utilizando esses sensores que são bem mais baratos. Montar no projeto temático é algo realmente muito importante, justamente pela questão do acesso que a gente tem a diferentes professores de diferentes áreas. Eu sou formada em cartografia e agrimensura, então a parte agronômica eu não tenho muito, mas só é possível conseguir desenvolver uma pesquisa justamente porque a gente tem professores de áreas diferentes. Então a gente consegue combinar o conhecimento ali, saber até onde eu posso ir, saber até onde eu consigo fazer as coisas, obviamente, e o que eu não consigo fazer também. Também é muito bom porque a gente acaba aprendendo realmente muitas coisas, mesmo com diferentes pessoas, não só com os professores, mas também com alunos de outras universidades também. A gente tem vínculo com a Unesp de Jaboticabal, por exemplo, e o pessoal também da UNOeste, que é aqui em Prudente. E eu consegui fazer alguns amigos ali que passaram por alguns problemas similares ao meu, e a gente consegue trabalhar alguns problemas juntos. Então a pesquisa também acaba andando um pouquinho mais rápido quando você conta do seu problema, você vê que tem outra pessoa passando pelo mesmo problema e que ela já testou uma coisa e que você pode testar, ou que você não vai conseguir testar justamente porque para outra pessoa deu errado. Então todos esses vínculos em si acaba só fazendo com que a sua pesquisa ela avance, ainda que seja um pouco mais lentamente, mas que ela consiga avançar aos poucos.